Como ativar o poder do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, e poucos entendem. Se você ora o Pai Nosso e a sua vida continua exatamente a mesma, existe um problema. E não está em Deus. Está na forma como você tem orado. Agora eu quero que você seja completamente sincero consigo mesmo. Quantas vezes você já repetiu essa oração? Quantas vezes você disse cada palavra tentando fazer do jeito certo, tentando sentir algo, tentando acreditar que aquilo iria produzir algum efeito real na sua vida, mas no fundo parecia apenas mais uma repetição? Você começa dizendo Pai Nosso, mas a sua mente já está longe. Você continua a oração, mas o seu coração não acompanha. E quando termina, a sensação é de que você falou, mas não se conectou. Você pediu, mas não acessou. Você tentou, mas não viveu nada diferente depois disso. Isso não te incomoda? Porque deveria incomodar profundamente. Você não está lidando com qualquer tipo de oração. Você está lidando com algo que foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo. E quando ele ensinou essa oração, ele não estava entregando palavras para serem decoradas. Ele estava revelando um caminho. Ele estava mostrando uma estrutura. Ele estava abrindo um acesso. Agora presta atenção nisso. Se foi ele quem ensinou, então existe intenção em cada palavra. Existe direção em cada frase. Existe um propósito espiritual em cada parte dessa oração. Nada ali é aleatório. Nada ali é apenas bonito. Tudo ali é funcional, estratégico e poderoso. Então, por que tanta gente ora e continua vivendo do mesmo jeito? Por que tanta gente repete o Pai Nosso todos os dias e mesmo assim continua carregando as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas dúvidas, os mesmos ciclos que nunca se quebram? A resposta pode não ser confortável, mas ela é necessária, porque a maioria das pessoas nunca entendeu o que está fazendo. Elas aprenderam a repetir, mas não aprenderam a acessar. Aprenderam a falar, mas não aprenderam a se posicionar. Aprenderam a seguir uma sequência, mas nunca foram ensinadas a viver a consciência por trás de cada palavra. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é sobre o que você fala, é sobre como você se posiciona enquanto fala. Talvez você esteja esperando que Deus responda algo que você mesmo ainda não ativou dentro de você. Talvez você esteja pedindo direção, mas nunca passou pelo alinhamento. Talvez você esteja buscando resposta, mas ignorando o processo que a própria oração estabelece. E é exatamente por isso que, mesmo orando, você sente que algo está travado, como se existisse um nível mais profundo que você nunca conseguiu alcançar. Como se existisse uma porta, mas você nunca tivesse recebido a chave correta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar a sua forma de enxergar tudo a partir de hoje. E se você estiver dizendo as palavras certas, mas da maneira completamente errada? E se o problema nunca foi a sua fé, nunca foi a sua entrega, nunca foi Deus em silêncio, mas sim o fato de que você nunca teve clareza sobre o que realmente está acontecendo dentro dessa oração? Porque existe um poder escondido dentro do Pai Nosso que a maioria das pessoas nunca acessa. Não porque não querem, mas porque nunca foram ensinadas a enxergar. Nunca foram conduzidas a entender. Nunca foram despertadas para viver isso de verdade. E quando você entende, tudo muda. A forma como você ora muda. A forma como você se conecta muda. A forma como você enxerga Deus muda. E principalmente, a forma como você vive depois da oração muda. O que você vai descobrir aqui não é algo superficial. Não é mais uma explicação religiosa. É algo que pode te confrontar, te despertar e, ao mesmo tempo, te posicionar em um nível espiritual que talvez você nunca experimentou antes. E se você ficar até o final, você não vai apenas ouvir sobre essa oração. Você vai começar a perceber algo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que nunca fez sentido de verdade. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Você está orando certo, mas do jeito errado.
Se você ora o Pai Nosso e a sua vida continua exatamente a mesma, existe um problema, e não está em Deus. Está na forma como você tem orado. Agora eu quero que você pare por um instante e seja completamente sincero consigo mesmo. Quantas vezes você já repetiu essa oração ao longo da sua vida? Não poucas vezes, foram muitas, talvez centenas, talvez milhares. Mas quantas dessas vezes você realmente estava presente? Quantas vezes você entendeu o que estava dizendo enquanto dizia? Porque existe uma diferença enorme entre falar e acessar. Você começa dizendo Pai Nosso, mas a sua mente já está ocupada com o que aconteceu no seu dia, com o problema que você ainda não resolveu, com a ansiedade que você está carregando. Sua boca continua, mas o seu coração não acompanha. Sua voz segue, mas sua consciência já se perdeu no meio do caminho. E quando você termina, a sensação é estranha. Você sente que fez algo importante, mas ao mesmo tempo sente que não aconteceu nada. Como se tivesse cumprido um dever, mas não tivesse vivido um encontro. Você falou, mas não se conectou. Você pediu, mas não acessou. Você tentou, mas não saiu diferente. Isso não te incomoda? Porque deveria. Você não está lidando com qualquer oração. Você está lidando com algo que foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo. E quando ele ensinou essa oração, ele não estava entregando palavras para serem repetidas de forma automática. Ele estava revelando um caminho espiritual. Ele estava mostrando uma estrutura que conduz alguém comum a um nível real de conexão com Deus. Agora pensa comigo com profundidade. Se foi ele quem ensinou, então não existe desperdício ali. Cada palavra carrega intenção. Cada frase tem direção. Cada parte foi colocada exatamente onde deveria estar. Nada ali é enfeite. Nada ali é simbólico no sentido vazio. Tudo ali é funcional. Tudo ali é ativador. Tudo ali foi desenhado para produzir algo dentro de você antes de produzir algo ao seu redor. Então por que tanta gente ora todos os dias e continua vivendo com as mesmas dores, os mesmos bloqueios, as mesmas dúvidas, os mesmos ciclos que nunca se quebram? A resposta é simples, mas difícil de aceitar, porque a maioria nunca entendeu o que está fazendo. Aprenderam a repetir, mas não aprenderam a acessar. Aprenderam a falar, mas não aprenderam a se posicionar. Aprenderam a seguir palavras, mas nunca foram ensinados a viver o que essas palavras exigem. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é sobre o que você fala, é sobre quem você se torna enquanto fala. Talvez você esteja esperando que Deus responda a algo que você ainda não se posicionou para viver. Talvez você esteja buscando mudança externa, sem permitir um ajuste interno. Talvez você esteja tentando alcançar algo espiritual com uma mentalidade totalmente desalinhada. E isso cria um bloqueio invisível, porque não é Deus que está distante. É você que ainda não entrou no lugar certo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mexer profundamente com você. E se você estiver dizendo exatamente as palavras certas, mas da maneira completamente errada? E se o problema nunca foi a sua fé, nunca foi o tempo que você dedica, nunca foi Deus em silêncio, mas sim o fato de que você nunca teve consciência do que realmente está acontecendo dentro dessa oração? Porque existe um poder escondido dentro do Pai Nosso que a maioria das pessoas nunca acessa. Não porque não querem, mas porque nunca foram ensinadas a enxergar. Nunca foram despertadas para entender. Nunca foram conduzidas a viver isso com profundidade. E quando você entende, tudo muda. A forma como você ora muda. A forma como você se posiciona muda. A forma como você enxerga Deus muda. E principalmente a forma como você vive depois da oração muda. O que você vai perceber a partir de agora não é algo superficial. Não é mais uma explicação. Não é mais um conteúdo bonito. É algo que pode te confrontar, te ajustar e te colocar em um nível de consciência que talvez você nunca experimentou antes. E se você continuar, você não vai apenas ouvir sobre essa oração. Você vai começar a enxergar algo que sempre esteve diante de você, mas que nunca fez sentido de verdade. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar.
o vazio que ninguém confessa sobre a oração. Agora eu quero falar diretamente com você que ora, mas no fundo, sente que não está sendo ouvido. Você já começou uma oração com intenção, tentando fazer do jeito certo, tentando se concentrar, tentando se conectar, mas no meio do caminho percebeu que sua mente simplesmente foi embora. Quando você percebe, já está pensando em outra coisa. Já perdeu o foco. Já está apenas terminando a oração porque começou? E quando acaba, fica aquela sensação difícil de explicar. Não é culpa. Não é exatamente tristeza. É um vazio silencioso. Como se algo estivesse faltando. Como se você tivesse feito o que precisava fazer, mas não tivesse encontrado o que estava buscando. Isso é mais comum do que parece. Tem gente que ora todos os dias e não sente absolutamente nada. Tem gente que repete o Pai Nosso com disciplina, mas por dentro está desconectado. Tem gente que só se aproxima de Deus quando o problema aperta, quando a dor aumenta, quando não existe mais saída. E nesse momento ora com intensidade, com emoção, com lágrimas, mas depois volta para o mesmo lugar de sempre. E aos poucos, sem perceber, algo começa a crescer dentro da pessoa. Uma dúvida silenciosa. Será que Deus está me ouvindo? Será que tem algo errado comigo? Será que eu não sei orar? Será que minha fé é fraca? Essas perguntas não aparecem de forma clara no começo. Elas vão surgindo devagar, se instalando no fundo da mente, criando uma distância que não existia antes. E quanto mais o tempo passa sem resposta, mais essa sensação aumenta. Mas agora presta atenção nisso, porque isso pode aliviar um peso que você talvez esteja carregando há muito tempo. O problema não é Deus ignorando você, e também não é falta de vontade da sua parte. O problema está na forma como você foi ensinado a orar. Porque talvez te ensinaram que orar é repetir palavras. Talvez te ensinaram que orar é seguir um padrão. Talvez te ensinaram que orar é cumprir um hábito espiritual. Mas quase ninguém te explicou que oração é consciência, que oração é posicionamento, que oração é um alinhamento real entre quem você é, o que você está dizendo e com quem você está falando. E quando isso não acontece, a oração perde o sentido. Ela continua sendo dita, mas não é vivida. Ela continua sendo repetida, mas não gera conexão. Ela continua acontecendo, mas não produz transformação. Agora pensa comigo, como algo que foi ensinado por Jesus Cristo poderia ser vazio? Como algo que veio direto dele poderia não ter poder suficiente para gerar mudança real? Não faz sentido. Então o vazio não está na oração. Está na forma como ela está sendo vivida. E talvez seja por isso que você já tentou mais intensidade, já tentou orar com mais frequência, já tentou se concentrar mais, já tentou acreditar mais. Mas ainda assim, sente que não chegou onde gostaria espiritualmente. Porque você aumentou o esforço, mas não mudou o entendimento. Você repetiu mais vezes, mas não acessou de forma diferente. E sem perceber, entrou em um ciclo que desgasta. Você ora, não vê resultado, se frustra. Se frustra, perde expectativa. Perde expectativa, entra no automático. E o automático mantém tudo do mesmo jeito. Até que a oração, que deveria ser um encontro, se transforma apenas em um hábito. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Não foi para isso que essa oração foi entregue. Existe profundidade aqui. Existe acesso aqui. Existe resposta aqui. E o mais forte de tudo é que você não está longe disso. Você só está olhando da forma errada. E quando esse olhar muda, quando a sua percepção se ajusta, quando você começa a entender o que realmente está acontecendo por trás de cada palavra, algo dentro de você começa a destravar. E esse destravar muda tudo. Porque não é só sobre sentir mais, é sobre viver diferente. E é exatamente isso que a maioria nunca chega a experimentar. Mas agora, você está começando a enxergar.
a verdade que muda tudo sobre o Pai Nosso. Presta muita atenção nisso, porque o que você vai entender agora muda completamente a forma como você enxerga essa oração. O problema nunca foi o Pai Nosso. Foi a forma como te ensinaram a usá-lo. Você aprendeu a repetir. Aprendeu a falar do começo ao fim. Aprendeu a seguir uma sequência. Mas ninguém te explicou que isso não é uma oração comum. Isso é uma estrutura espiritual. Existe uma diferença muito grande entre repetir palavras e acessar um caminho. E a maioria das pessoas nunca foi ensinada a fazer essa transição. Por isso, continuam presas no mesmo lugar, oram do mesmo jeito, vivem do mesmo jeito, falam as mesmas palavras, enfrentam os mesmos ciclos. Agora pensa comigo de forma muito simples. Se alguém te entrega uma chave, mas nunca te explica para qual porta ela serve, você pode até carregar essa chave por anos, mas nunca vai abrir nada. E é exatamente isso que está acontecendo com o Pai Nosso. Você tem a chave, você usa a chave, mas não abre nada, porque nunca te ensinaram como usar de verdade. E aqui está a revelação que muda tudo. O Pai Nosso não foi criado para ser decorado, foi criado para ser aplicado. Cada frase não é apenas algo para ser dito, é um posicionamento que precisa ser assumido. É um ajuste que precisa acontecer dentro de você antes de qualquer resultado aparecer fora. Nada ali é aleatório. Nada ali está fora de ordem. Tudo ali segue uma construção estratégica. É como se fosse um caminho invisível que começa em um ponto e te conduz, passo a passo, até um nível de conexão que não acontece de forma automática. Mas quando você ignora essa estrutura, tudo perde o efeito. Você continua orando, mas não acessa. Continua falando, mas não se conecta. Continua tentando, mas não vê transformação. E isso gera frustração, porque parece que você está fazendo tudo certo. Mas não está. Você está fazendo o que te ensinaram. Só que o que te ensinaram está incompleto. Agora deixa eu te mostrar algo que pode virar uma chave dentro de você. Quando Jesus Cristo ensinou essa oração, ele não estava dizendo repitam isso todos os dias. Ele estava dizendo entendam isso e vivam dessa forma. Ele estava entregando um modelo de acesso, um padrão espiritual. Uma sequência que, quando vivida com consciência, gera alinhamento, gera clareza e gera resposta. Mas isso exige uma mudança de mentalidade. Você precisa parar de tratar essa oração como um ritual e começar a enxergar como um processo. Porque enquanto for apenas repetição, não vai gerar transformação. Enquanto for automático, não vai produzir conexão. Enquanto for superficial, não vai liberar acesso. E aqui está o ponto mais forte. Você pode continuar orando todos os dias da mesma forma e continuar exatamente no mesmo lugar. Ou você pode ajustar a forma como enxerga isso e começar a experimentar algo completamente diferente. Porque quando essa chave vira dentro de você, você deixa de apenas falar com Deus e começa a se alinhar com Ele. E esse alinhamento muda tudo. Muda sua percepção, muda sua postura, muda sua forma de viver e, principalmente, muda o resultado da sua oração. E agora que você começou a enxergar isso, o próximo passo vai te confrontar ainda mais. Porque existe um erro silencioso que quase todo mundo comete sem perceber. O que Jesus Cristo realmente quis ensinar. Agora você precisa entender de onde isso vem, porque sem fundamento, tudo vira interpretação. E isso aqui não é interpretação, isso é direção. O Pai Nosso não nasceu de uma tradição religiosa, não surgiu como um costume. Não foi criado para ser uma oração bonita, que as pessoas repetem em momentos específicos. Ele foi enviado como resposta direta a uma pergunta real: como se deve orar? Isso muda completamente o peso dessa oração. Porque quando alguém pede direção, o que recebe não é algo simbólico, é algo funcional. É algo que precisa ser aplicado. É algo que carrega intenção prática. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele não entregou palavras para impressionar Deus. Ele não criou uma fórmula para emocionar pessoas.
Ele não estabeleceu um ritual para ser repetido. Ele ensinou um caminho. Agora pensa nisso com profundidade. Se ele ensinou como se deve orar, então cada parte dessa oração revela uma lógica espiritual. Não é sobre falar com Deus de qualquer forma. É sobre se posicionar da forma certa diante dele. E aqui está o ponto que a maioria nunca percebe. Jesus não ensinou uma oração para mudar Deus. Ele ensinou uma oração para alinhar você. Isso é forte, porque muda completamente a forma como você enxerga tudo. Não é sobre convencer Deus a fazer algo. Não é sobre insistir até ser ouvido. Não é sobre aumentar a intensidade para ver se algo acontece. É sobre entrar em um lugar espiritual onde você se ajusta àquilo que já foi estabelecido. E quando esse ajuste acontece, a conexão flui. Agora observa algo que quase ninguém presta atenção. Antes de qualquer pedido aparecer na oração, existe reconhecimento. Antes de qualquer necessidade ser apresentada, existe alinhamento. Antes de qualquer busca por resposta, existe um reposicionamento interno. Isso não é detalhe. Isso é estratégia espiritual. E é exatamente aqui que muitos erram. Porque as pessoas querem começar pelo fim. Querem chegar diante de Deus já pedindo, já apresentando problemas, já tentando resolver situações. Mas ignoram completamente o processo que prepara o coração para isso. E quando você ignora o processo, você compromete o resultado. Agora deixa eu te confrontar com algo que pode mudar sua forma de orar. Talvez você esteja buscando resposta sem primeiro reconhecer quem Deus é da forma correta. Talvez você esteja tentando acessar provisão sem antes se alinhar com a vontade. Talvez você esteja orando com urgência, mas sem estrutura. E isso gera uma desconexão que não é visível, mas é real. Porque Deus não responde apenas palavras. Ele responde posicionamento. E o Pai Nosso foi desenhado exatamente para isso. Para ajustar você antes de liberar algo através de você. Para organizar o seu interior antes de tocar o seu exterior. Para alinhar sua consciência antes de responder suas necessidades. Esse é o fundamento. Não é sobre falar bonito. Não é sobre repetir mais vezes. Não é sobre emocionar. É sobre entrar no lugar certo espiritualmente. E quando você entende isso, você para de tratar a oração como tentativa e começa a viver como acesso. E agora que você tem esse fundamento claro, o próximo passo vai expor um erro que tem travado respostas na vida de muita gente, sem que elas percebam. O erro invisível que trava suas orações. Agora eu preciso ser direto com você, porque o que vem aqui não é confortável, mas pode ser exatamente o que estava faltando para destravar sua vida espiritual. Você pode estar orando todos os dias, e ainda assim completamente desalinhado. E isso não tem a ver com falta de fé, não tem a ver com falta de vontade, não tem a ver com Deus te ignorando. Tem a ver com um erro silencioso que você aprendeu e nunca percebeu. A maioria das pessoas começa a oração do lugar errado. Chega diante de Deus já pedindo, já falando dos problemas, já tentando resolver aquilo que está apertando. É como se a oração fosse uma lista de necessidades sendo apresentada, sem nenhum tipo de preparação interna. E esse é o ponto onde tudo começa a travar. Porque o modelo do Pai Nosso não começa com pedido. Ele começa com reconhecimento. Mas você foi condicionado a pular isso. Você aprendeu a correr direto para aquilo que precisa, para aquilo que está faltando, para aquilo que está doendo. E sem perceber, criou uma inversão espiritual. Você quer provisão, mas ignora o princípio. Você quer direção, mas não passou pelo alinhamento. Você quer resposta, mas nunca se posicionou corretamente. E isso gera um bloqueio que não é visível, mas é totalmente real. Porque não é que Deus não esteja ouvindo, é que você está tentando acessar algo sem passar pelo caminho que ativa esse acesso. E isso explica muita coisa. Explica por que você ora, insiste, tenta mais, se esforça, mas continua no mesmo lugar. Explica por que você aumenta a intensidade, mas não vê resultado.
Explica por que você sente que está fazendo tudo certo, mas nada muda. E o mais perigoso é que isso gera frustração, porque você começa a pensar que o problema está em você, na sua fé, na sua entrega. Mas, na verdade, o problema está na estrutura que você está ignorando. Agora, deixa eu te falar algo que pode confrontar você de verdade. Você não pode querer os resultados de uma oração que você não está disposto a viver corretamente. Isso muda tudo. Você não pode querer viver resposta sem viver alinhamento. Você não pode querer acesso sem respeitar o processo. Você não pode querer transformação sem aceitar o reposicionamento. E foi exatamente isso que Jesus Cristo veio corrigir quando ensinou essa oração. Ele não estava criando um ritual. Ele estava quebrando uma mentalidade errada. Ele estava mostrando que antes de qualquer pedido, existe um lugar onde você precisa estar. Antes de qualquer resposta, existe uma postura que você precisa assumir. Antes de qualquer mudança externa, existe um ajuste interno que precisa acontecer. E quando isso não acontece, a oração perde a força na sua vida. Ela continua sendo poderosa, mas não ativa nada dentro de você. E talvez seja por isso que você já orou tanto. E ainda assim sente que está travado, como se algo não estivesse fluindo. Mas presta atenção nisso. Isso pode mudar agora, porque no momento em que você enxerga onde está errando, você também descobre exatamente onde precisa ajustar. E esse ajuste é o que abre um nível que a maioria das pessoas nunca experimenta. E é exatamente isso que você começa a acessar a partir do próximo passo. As chaves escondidas dentro do Pai Nosso. Agora você vai enxergar o que quase ninguém percebe, e isso muda completamente a forma como você se relaciona com essa oração. O Pai Nosso não é uma sequência de frases, é um processo de transformação. Cada parte não está ali apenas para ser dita, mas para te levar a um nível específico de posicionamento. E quando você vive isso de forma consciente, você não está apenas orando, você está sendo ajustado por dentro. Tudo começa com Pai Nosso. Isso não é só uma forma de iniciar. Isso define identidade. Quando você diz isso com consciência, você não está apenas chamando Deus. Você está assumindo quem você é diante dele. Você está reconhecendo que não é alguém distante, que não está sozinho, que tem acesso direto. E isso muda sua postura, porque quem se vê como filho não se aproxima com medo, se aproxima com confiança. Depois vem, que estás nos céus. Aqui acontece um ajuste de perspectiva. Você tira Deus do nível das suas limitações e coloca Ele no lugar onde Ele sempre esteve, acima de tudo, acima do problema, acima da situação que você não entende. Isso tira o peso das suas costas, porque você para de agir como se tudo dependesse de você e começa a confiar em quem está acima de tudo. Agora vem, santificado seja o teu nome. Aqui você reposiciona o seu coração. Você para de olhar para si mesmo e começa a reconhecer quem Deus é. Você coloca Ele no centro, no lugar certo dentro de você. E isso muda o ambiente interno. Porque quando Deus ocupa o lugar certo dentro de você, o resto começa a se reorganizar. Em seguida vem, venha o teu reino. Aqui você para de tentar controlar tudo. Você abre mão da necessidade de ter domínio absoluto sobre tudo o que acontece. Você começa a desejar que a vontade de Deus governe a sua vida. Isso exige maturidade, porque não é natural abrir mão do controle, mas é exatamente isso que destrava um nível mais profundo. E então, vem, seja feita a tua vontade. Aqui não existe mais aparência. Aqui existe rendição. Aqui você decide confiar, mesmo sem entender tudo. Você decide alinhar sua vida com aquilo que Deus quer, e não apenas com aquilo que você deseja. E esse é um dos pontos mais difíceis, porque todo mundo quer resposta, mas nem todo mundo quer abrir mão do próprio caminho. Agora presta atenção nisso, porque esse é o segredo que quase ninguém entende. Quando você passa por todas essas etapas com consciência, você já foi completamente transformado antes mesmo de apresentar qualquer pedido. Você ainda nem falou sobre necessidade. Você ainda nem pediu nada. Mas já não é mais a mesma pessoa que começou a oração.
E é exatamente isso que muda tudo. As pessoas querem que a oração mude as circunstâncias, mas ignoram que ela foi feita para mudar primeiro quem está orando. E quando isso acontece, quando você vive cada parte como um processo e não como repetição, algo começa a destravar dentro de você. Você sente conexão real. Você percebe clareza. Você experimenta paz. E isso não vem da força das palavras. Vem do alinhamento que elas produzem. E agora que você começa a enxergar essas chaves, o que vem a seguir é o ponto mais intenso de tudo. É onde a oração deixa de ser entendimento e se torna experiência real. O momento em que sua oração muda de nível. Agora você chegou no ponto que separa quem apenas repete, de quem realmente acessa. Porque depois de passar por cada etapa, depois de ajustar sua identidade, alinhar sua mente, reposicionar seu coração e render sua vontade, você não está mais no mesmo lugar de quando começou a oração. Algo mudou dentro de você. E quando você muda, a sua conexão com Deus muda também. Aqui, a oração deixa de ser uma tentativa e se torna um alinhamento real. Você não está mais falando por falar. Não está mais tentando ser ouvido. Não está mais carregando ansiedade enquanto ora. Existe uma diferença clara na forma como você se posiciona. Agora você sabe com quem está falando. Agora você entende de onde está falando. Agora você reconhece o que precisa acontecer antes de qualquer resposta. E isso muda completamente o ambiente da oração. Porque quando você chega nesse nível, você não apresenta suas necessidades como alguém desesperado. Você se posiciona como alguém alinhado. Você não pede tentando convencer Deus. Você fala com a consciência de que está no lugar certo. Você não carrega mais o peso de precisar controlar tudo. Você confia. E essa confiança ativa algo poderoso. Porque quando existe alinhamento, existe fluidez. Quando existe posicionamento, existe acesso. Quando existe consciência, existe resposta. Agora entende isso com profundidade. O poder do Pai Nosso nunca esteve apenas nas palavras que você fala. Sempre esteve no que acontece dentro de você, enquanto você vive cada parte dessa oração. E quando isso acontece de forma completa, você não termina a oração da mesma forma que começou. Você não sai mais com o mesmo peso. Você não sai mais com a mesma confusão. Você não sai mais com a mesma dúvida. Existe clareza. Existe paz. Existe direção. E isso não é emoção momentânea. Isso é resultado de alinhamento espiritual, porque você deixou de apenas falar com Deus e começou a se alinhar com o céu. E quando esse alinhamento acontece, algo invisível começa a se mover. Situações começam a se ajustar. Decisões começam a ficar mais claras. Caminhos que pareciam fechados começam a se abrir. Não porque você falou mais, mas porque você se posicionou melhor. E foi exatamente isso que Jesus Cristo quis ensinar. Não era sobre impressionar Deus, era sobre transformar você. Era sobre te levar para um nível onde sua oração deixa de ser tentativa e se torna acesso real. E quando você chega aqui, você entende algo que muda tudo. O céu nunca esteve distante. Você só não estava alinhado. E agora que isso está claro, o próximo passo não é apenas entender, é viver isso na prática. Como ativar isso na prática a partir de hoje? Agora, não é mais sobre entender, é sobre aplicar. Porque você pode ter recebido clareza até aqui. Pode ter percebido onde estava errando. Pode ter entendido a estrutura. Mas se nada mudar na forma como você ora, nada muda na sua vida. Então presta atenção. Porque isso aqui é o ponto onde tudo começa a se tornar real. Da próxima vez que você for orar, você não vai começar falando. Você vai começar parando. Parando de verdade. Você vai silenciar o que está ao seu redor, mas principalmente o que está dentro de você. Vai interromper a pressa. Vai desacelerar os pensamentos. Vai sair do automático. Porque oração não começa na boca. Começa na consciência. Quando você disser Pai Nosso, você não vai falar de qualquer jeito. Você vai assumir isso.
Vai lembrar que não está sozinho, que existe um relacionamento, que existe acesso. Você não é alguém distante tentando chamar atenção. Você é alguém que pertence. E isso muda sua postura imediatamente. Quando você disser que estás nos céus, você vai ajustar sua mente. Vai lembrar que Deus não está preso ao seu problema, não está limitado ao que você está vivendo. Ele vê de outro nível, ele governa de outro lugar, e isso tira o peso de tentar resolver tudo sozinho. Quando você disser, santificado seja o teu nome, você vai parar de olhar para o que está dando errado e vai colocar Deus no centro. Vai reconhecer quem Ele é antes de pensar no que você precisa. E isso reorganiza o seu interior. Quando você disser, venha o teu reino, você vai parar de tentar controlar cada detalhe. Vai abrir espaço para Deus agir. Vai aceitar que nem tudo precisa acontecer do seu jeito. Precisa acontecer do jeito certo. E isso exige maturidade. Quando você disser, seja feita a tua vontade, você não vai falar por falar. Você vai decidir confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas. Você vai se alinhar. E aqui acontece algo muito forte, porque quando você vive cada parte dessa oração com consciência, você não chega no momento de pedir como alguém ansioso, perdido ou desesperado. Você chega em paz. Você chega com clareza. Você chega no lugar certo. E é nesse lugar que a oração ganha força. É nesse lugar que a conexão acontece. É nesse lugar que as coisas começam a fluir de verdade. Agora guarda isso. Você não precisa orar mais vezes. Você precisa orar da forma certa. E a forma certa não está na quantidade de palavras, nem na intensidade da emoção. Está no nível de consciência que você carrega enquanto ora. E se você aplicar isso, se você realmente viver isso a partir de hoje, você vai perceber algo que talvez nunca tenha sentido antes. Sua oração vai deixar de ser um hábito e vai se tornar um encontro. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. O que você nunca mais vai esquecer sobre oração. Talvez durante muito tempo você tenha pensado que Deus estava em silêncio. Talvez você tenha acreditado que suas orações não estavam chegando, que algo estava bloqueando, que existia uma distância difícil de explicar. E quanto mais você tentava, mais parecia que nada mudava. Mas agora você começa a perceber algo que muda completamente essa visão. O problema nunca foi o silêncio de Deus. O problema foi a forma como você estava tentando acessar, porque o Pai Nosso nunca foi apenas uma oração para ser repetida. Sempre foi um caminho para ser vivido. Sempre foi um processo de alinhamento que começa dentro de você e depois se manifesta fora. E quando você ignora esse processo, tudo parece travado. Você ora, mas não sente conexão. Você insiste, mas não vê resposta. Você tenta, mas continua no mesmo lugar. E isso vai criando uma sensação de distância que nunca foi real. Agora pense em todas as vezes que você orou e terminou com aquela sensação de vazio. Todas as vezes que você se perguntou se Deus realmente estava ouvindo. Todas as vezes que você sentiu que estava falando sozinho. Nada disso aconteceu porque Deus se afastou. Aconteceu porque você ainda não estava alinhado da forma correta. E isso muda tudo. Porque significa que Deus nunca esteve distante. Nunca esteve ocupado demais para você. Nunca deixou de ouvir você. O acesso sempre esteve disponível. Mas você não estava utilizando da forma certa. E agora que você entende isso, existe uma responsabilidade. Você não pode mais voltar para o automático. Você não pode mais repetir sem consciência. Você não pode mais tratar algo tão poderoso como se fosse apenas um hábito religioso. Porque agora você sabe. Sabe que cada palavra carrega um nível. Sabe que cada parte exige um posicionamento. Sabe que existe uma ordem que precisa ser respeitada. E sabe que, quando tudo isso se encaixa, a oração deixa de ser tentativa e se torna acesso real. E aqui está a virada de chave que você precisa guardar. O céu nunca esteve fechado. Você só não tinha ativado a chave certa dentro de você. E a partir do momento que essa chave é ativada, tudo muda.
Sua forma de orar muda. Sua forma de pensar muda. Sua forma de viver muda. Porque você deixa de buscar algo distante e começa a viver algo presente. E isso é algo que você não pode mais esquecer. Se isso fez sentido, não guarde só para você. Se você chegou até aqui, então isso não foi só mais um conteúdo para você. Algo fez sentido. Algo encaixou. Algo dentro de você percebeu que estava faltando entendimento e agora começa a enxergar com mais clareza. E quando isso acontece, você não pode tratar como algo comum, porque existem pessoas exatamente como você estava antes de ouvir tudo isso. Pessoas que oram todos os dias, que buscam a Deus, que tentam fazer o certo, mas vivem presas no automático, sem entender por que nada muda. Pessoas que estão frustradas, mas não falam, que estão cansadas, mas continuam tentando, que estão buscando, mas não estão acessando. E talvez essa mensagem seja exatamente o que elas precisam ouvir agora. Agora pensa comigo. Se isso mudou a sua forma de enxergar a oração, se isso abriu sua mente, se isso te fez perceber algo que você nunca tinha entendido antes, por que guardar isso só para você? Isso não é sobre compartilhar um vídeo. Isso é sobre levar entendimento. Isso é sobre ser ponte para alguém que ainda está travado. Porque uma pessoa que aprende a orar com consciência não muda só a própria vida, muda decisões, muda caminhos, muda ambientes e, sem perceber, pode influenciar tudo ao redor. Talvez exista alguém próximo de você que está exatamente nesse lugar de dúvida, de vazio, de desconexão, e você pode ser a pessoa que vai levar essa chave até ela. Agora, a decisão é sua. Você pode ignorar isso e seguir como sempre foi. Ou pode entender que isso chegou até você por um motivo. E usar isso para alcançar alguém que ainda não enxergou. Porque tem gente orando, mas sem entender. E talvez você seja a resposta que essa pessoa estava esperando.